Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme, como se estivesse vendo Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros serrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que, somente conosco, elas fossem aperfeiçoadas. Isaías, capítulo 29. Mensagem contra Jerusalém. Ai de Jerusalém, o altar de Deus, a cidade onde o rei Davi armou o seu acampamento. Deixem passar alguns anos com as suas festas religiosas, e então Deus castigará a cidade que se chama o altar de Deus. Os seus moradores chorarão e se lamentarão. A cidade ficará parecendo um altar coberto de sangue. Deus enviará um exército para atacar a cidade. Os soldados inimigos a cercarão e levantarão rampas de ataque contra as muralhas. A cidade será arrasada e os seus moradores ficarão caídos no chão. Falarão como se fossem espíritos, cochichando e murmurando como fantasmas. Mas de repente, num instante, o Senhor Todo-Poderoso atacará os inimigos, aquela multidão de estrangeiros, com trovões, terremotos e estrondos, com ventanias, tempestades e fogo devorador. Ele fará os inimigos virarem um pó fino. Eles serão como a palha que o vento carrega. Aí todos os inimigos que estiverem atacando o altar de Deus, todos os exércitos que estiverem cercando a cidade com rampas de ataque, desaparecerão, como se fossem um sonho ou uma visão. Todas as nações que atacarem o Monte Sião serão como um homem faminto que sonha que está comendo e acorda ainda com fome. Serão como uma pessoa sedenta que sonha que está bebendo água e acorda ainda com sede. Aviso para os moradores de Jerusalém. Continuem sendo tolos se quiserem. Continuem cegos se preferirem. E sem terem tomado vinho ou cerveja, fiquem bêbados e andem por aí tontos. Pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem num sono profundo. Ele cobriu as cabeças de vocês e fechou os seus olhos. As cabeças e os olhos são os profetas, que não veem as visões que Deus envia. Agora para vocês, todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levarem um livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá: não posso, o livro está lacrado. E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: não sei ler. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor.
Por isso, mais uma vez vou deixar esse povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las, e o conhecimento dos que são instruídos não adiantará nada. Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem: ninguém nos pode ver, ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez: você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe o que está fazendo. Promessa de salvação. Daqui a pouco as matas virgens vão virar jardins, e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados, o Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres. Pois Deus acabará com os que exploram o seu povo, os que zombam de Deus serão destruídos, e os que fazem planos para prejudicar os outros desaparecerão. Deus acabará com os que acusam os outros falsamente. Acabará com os que procuram enganar os juízes e com os que, por meio de mentiras, conseguem que os inocentes sejam condenados. Portanto, o Senhor, que livrou Abraão de perigos, diz o seguinte a respeito do povo de Israel: o meu povo não ficará desiludido outra vez. Eles nunca mais sentirão vergonha. Pois quando virem o que vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é santo. Reconhecerão que eu sou o Santo Deus de Israel e me temerão. Então os que perderam o juízo se tornarão sábios, e os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus ensinamentos. Isaías capítulo 30. Mensagem contra o acordo com o Egito. O Senhor Deus diz: ai dos meus filhos que se revoltam contra mim, que fazem planos sem me consultarem, e assinam acordos sem a minha aprovação. Assim amontoam pecado em cima de pecado. Pois, sem me pedirem licença, as autoridades de Judá foram ao Egito pedir socorro ao seu rei, pois confiavam no seu poder para proteger Judá. Mas em vez de socorro virá desilusão, e em vez de proteção haverá humilhação. Os embaixadores de Judá já chegaram ao Egito, às cidades de Zoan e de Anes, mas eles só sentirão vergonha, pois os egípcios não os ajudarão em nada. Pelo contrário, serão motivo de vergonha e humilhação. Esta é a mensagem de Deus a respeito das feras da região sul. Os embaixadores atravessam uma região perigosa e difícil, onde há leões, cobras e dragões voadores. Nas costas dos seus jumentos e dos seus camelos vão os presentes e as riquezas, que eles levam para um povo que não pode socorrê-los. Pois a ajuda do Egito não vale nada. Por isso, estou pondo no Egito o apelido de o dragão manso. O Senhor Deus me disse: escreva a mensagem numa tábua, a fim de que fique registrada para sempre, como testemunha eterna contra o povo. Pois são gente rebelde, pessoas mentirosas, que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas: não nos anunciem a verdade, inventem coisas que nos agradem. Deem-o fora, parem de nos amolar, não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. Por isso o Santo Deus de Israel diz ao seu povo: vocês rejeitam a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo no muro alto. De repente, o muro desmorona e cai no chão. Vocês serão completamente destruídos, como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nem um caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar água do poço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim: não, nós vamos montar cavalos ligeiros, e assim escaparemos do inimigo. Pois fujam se puderem. Mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. 1000 de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. 5 inimigos farão com que todos vocês fujam. Os poucos que restarem parecerão um mastro de bandeira sozinho no alto de um morro. Deus abençoará o seu povo. No entanto, o Senhor continua esperando, porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês. Pois Ele é Deus, que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Povo de Jerusalém, moradores de Sião, vocês não vão chorar mais. Quando vocês clamarem pedindo socorro, o Senhor Deus ficará com pena de vocês. Ele os ouvirá e atenderá. O Senhor lhes dará o pão de dores e a água do sofrimento, mas não se esconderá de vocês. Ele é o seu mestre e vocês o encontrarão quando quiserem. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Vocês pegarão as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos folheados a ouro e os jogarão fora, como se fossem coisas impuras. Vocês dirão a eles: fora daqui! Quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor mandará chuva e as colheitas serão boas. Haverá muito pasto para o gado, e os bois e jumentos que vocês usam para arar os campos comerão da melhor ração, preparada cuidadosamente e misturada com sal. Quando chegar o dia em que os inimigos forem mortos e as suas fortalezas destruídas, rios e riachos jorrarão de todos os morros e de todas as montanhas.
Quando o Senhor tratar as feridas do seu povo e curar os ferimentos que ele mesmo causou, a lua brilhará tanto como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como se num só dia brilhasse a luz de 7 dias. Deus castigará a Assíria. Atenção! O Senhor Deus vem de longe, é Ele mesmo que vem. Ele chega furioso no meio de grossas nuvens de fumaça. Cheio de ira, ele fala. As suas palavras são como um fogo devorador. O sopro do Senhor é como uma enchente que sobe até o pescoço das pessoas. O Senhor peneira os povos como se fossem trigo e os joga fora como se fossem palha. Ele põe freios na sua boca e os leva por caminhos errados. Mas vocês cantarão de alegria como fazem nas noites das festas sagradas. Vocês ficarão felizes como os que, ao som da música de flautas, sobem o monte sagrado para adorar o Senhor, o forte protetor de Israel. A voz majestosa do Senhor será ouvida por todos, e ele mostrará a sua ira furiosa. Haverá fogo devorador, trombas d'água, tempestades e chuvas de pedra, e ele levantará o forte braço para castigar. Os assírios ficarão apavorados ao ouvirem a voz do Senhor, ao sentirem o peso do seu castigo. Ao som de tambores e de liras, o Senhor surrará os assírios com o seu bastão. Ele mesmo lutará contra eles. Há muito tempo está preparada para o rei da Assíria uma fogueira em que ele será queimado. Ela está num lugar fundo e largo e há bastante lenha para queimar. Como um rio de enxofre, o sopro do Senhor porá fogo na lenha.